Hello guys, how are you doing? Galera, hoje eu quero falar com vocês sobre o assunto que eu mais recebo. Dúvidas sobre, Bruni, qual eu devo escolher? Estados Unidos ou Europa? Qual dos dois é o melhor? Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas e vou te mostrar qual que vai ser o melhor para você poder escolher. Vou te mostrar vários tópicos que você precisa levar em consideração na hora de fazer essa escolha. Então bora lá? Pra quem não sabe, eu já morei uma época nos Estados Unidos e já morei uma época nos Estados Unidos de novo. Já morei uma época nos Estados Unidos e estou morando aqui na Europa. Então já tive a experiência de viver nos dois lugares. Então vamos lá. Primeira coisa que você deve levar em conta. Se você está indo para um dos dois países, se você quer ir trabalhar nos Estados Unidos, eu sempre falo que os Estados Unidos é realmente muito parecido com o Brasil. A gente tem muito aquela visão que os Estados Unidos é o país perfeito, né? Mas isso é porque a gente vive na América. E o próprio Estados Unidos passa essa visão pra gente que mora aí. Então, se vocês forem perceber, assim, nas notícias que a gente recebe muitas notícias dos Estados Unidos. E a gente também consome muito conteúdo deles, filmes, músicas, porque a gente recebe muita influência deles. É muito difícil a gente receber a influência da Europa. Por isso que muitas pessoas nem consideram a Europa como uma opção. Mas eu vou falar pra vocês que é uma ótima opção. Quando a gente tá falando de ir morar fora para trabalho, então quando você quer ir trabalhar, vir trabalhar aqui na Europa ou ir trabalhar nos Estados Unidos, são dois pontos que você precisa levar em consideração. Os Estados Unidos é muito parecido com o Brasil, então você realmente tem aquela coisa de trabalhar, de ter que entregar resultados, das pessoas sugarem um pouco mais do que você, né, por aquilo que você foi contratado. Mas uma grande vantagem dos Estados Unidos é que com certeza você vai poder seguir uma carreira. Nos Estados Unidos é muito mais fácil você conseguir seguir uma carreira, ter ali certinho, próximo passo você vai subir, do que na Europa. Na Europa isso não acontece com facilidade. Se você for contratado como um estagiário ou alguma área júnior, né, que é um pouquinho menor, é bem difícil você subir de cargo, é bem difícil você acabar mudando de cargo. Então as pessoas são um pouquinho mais fechadas pro serviço. Mas aqui na Europa elas não vão te sugar tanto igual nos Estados Unidos. Então realmente, não conseguiu entregar, tudo bem, somos mais flexíveis, beleza? Então vocês precisam entender que essa nossa cultura do Brasil de ir atrás do trabalho, de ser correria, já vem dos Estados Unidos, porque isso é uma grande influência dos Estados Unidos na nossa vida. Então é um sistema muito mais capitalista. A Europa, mesmo sendo capitalista, muitos dos países têm um ritmo bem mais tranquilo, tá bom, guys? Então, por exemplo, aqui na Europa, depois do serviço, você vai ver muito mais gente fora, muito mais gente no barzinho, muito mais gente na rua, muito mais gente no parque querendo curtir a vida. Outro ponto que você precisa levar em consideração. Então, o primeiro ponto é se você tá vindo a trabalho, se quer seguir ou não carreiras, né, de subir de cargo e tudo mais. Segundo ponto, como que você aproveita a sua vida? Eu falo que aqui na Europa, quando você vem pra cá, você leva um choque de realidade. Gente, eu falo que aqui as pessoas não colocam o peso que a vida tem. Então, quando a gente cresce nos Estados Unidos ou cresce no Brasil, a gente tem esse peso de ter que correr atrás, de ter que trabalhar, de precisar de dinheiro. A gente precisa ter uma vida boa. Com um salário mínimo, a gente não consegue ter nada, direito a nada. Já que na Europa, com um salário mínimo, você consegue ter tudo. Uma das principais diferenças também entre os Estados Unidos e a Europa é a questão de transporte. Os Estados Unidos é muito parecido com o Brasil em relação a transporte. O transporte público não é um dos melhores, principalmente em cidades grandes, tá, guys? Vai ser lotado, vai ser caótico, vai ser de difícil acesso. Pra vocês terem ideia, vocês já ouviram falar naquele bairro Beverly Hills, que é aquele bairro super famoso, aquele bairro de gente rica, né, lá nos Estados Unidos? Pra vocês terem ideia, nesse bairro nenhum metrô chega até ele, porque os Estados Unidos não querem que as pessoas pobres tenham acesso a esse bairro. Já que na Europa você consegue perceber que o metrô, o transporte público, todos os meios de transporte chegam em todos os lugares. Vocês conseguem se locomover para qualquer lugar, esteja longe, esteja perto, enfim. Nos Estados Unidos isso acontece muito mais com carro. Então, se você acaba não tendo carro, acaba sendo bem mais difícil de você se locomover. Tanto pelo transporte ser um pouquinho mais precário de sujeira, um pouquinho mais precário também de quantidade e também um pouquinho mais precário no sentido de chegar a todos os lugares. Aqui na Europa você vai para
qualquer lugar, seja para outro país quanto para dentro da própria cidade. Os transportes públicos aqui na Europa são muito bons. Então, se você não quer depender de um carro, com certeza a Europa é a melhor opção para isso. E, gente, quando eu descobri esse negócio dos Estados Unidos não deixar o trem chegar até lá, por causa que não queria que as pessoas pobres chegassem, eu fiquei chocada, vocês sabiam? Comenta aqui embaixo se você também ficou chocado. Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: nos dois lugares você encontra algo que você não encontra no Brasil, que é a segurança. Isso com certeza é uma realidade, né, inegável. Mas o principal ponto, aqui na Europa, a qualidade de vida é diferente. Então, quando você vai para os Estados Unidos, você vai ter segurança, só que a qualidade de vida ainda assim continua a mesma qualidade de vida do Brasil. Você não tem tempo para um lazer, você não tem tempo para um parque, você não tem tempo para sair do serviço e ver o dia, ver, sabe, uma natureza. Já que na Europa é bem diferente. Eles prezam muito por isso. Então, você vai sair hoje, terça-feira, vai ter um show acontecendo ao vivo, vai ter alguma coisa acontecendo ao vivo, alguma atração para a população. Então isso é muito incrível. É incrível como o europeu, ele gosta da vida, ele tem prazer pela vida. A vida é muito além do trabalho. É engraçado que quando a gente conversa com um europeu, a última pergunta que eles vão te fazer, ou às vezes eles nem te fazem essa pergunta, é o que você faz. Então geralmente quando a gente conhece uma pessoa, eu conheci várias pessoas nos Estados Unidos, conheci várias pessoas aqui na Europa, né? As pessoas que eu conheci nos Estados Unidos eram, o que você faz? What do you do for a living, né? Geralmente essa pergunta, o que você faz para viver? Você trabalha, você estuda? E já aqui na Europa, essa é a última pergunta. Primeiro eles querem saber quem é você, por que você tá viajando, você viaja, você conhece outros países, o que você gosta de fazer? E por último chega a pergunta, o que você faz da vida, né? O que você trabalha? Porque isso não é importante aqui. Para eles a profissão é algo que precisa ali, mas não é algo que muda, que faz a vida deles acontecerem. Então o modo que eles levam a vida muito mais relax é muito diferente. Então vocês precisam sempre lembrar que às vezes é difícil a gente pensar essa vida, né? Porque o brasileiro é muito influenciado dos Estados Unidos, guys. Então quem pensa em ir para os Estados Unidos para ter uma vida mais tranquila, não é assim. Você vai trabalhar da mesma maneira, no mesmo ritmo, na mesma pressão que no Brasil. Já na Europa é um pouquinho mais diferente. Só que nem eu falei, às vezes os salários da Europa são realmente um pouco mais baixos do que os dos Estados Unidos. Outra big difference, outra diferença gigante. Na Europa vocês conseguem conhecer muito mais lugares, porque a Europa é muito pequenininha. Então vocês conseguem conhecer vários lugares aqui, porque existem voos de low cost, que é os voos de baixo custo. Chegam a custar aí 20 euros para você ir e voltar de um país para o outro. Então é incrível realmente a sua possibilidade de conhecer lugares. Já nos Estados Unidos acaba sendo um pouquinho mais caro, porque é como se fosse no Brasil, né? É um país muito grande, então acaba tendo uma locomoção um pouquinho mais cara. O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é: levem muito em consideração como escolher cada lugar. Se for por trabalho, leve em consideração que nos Estados Unidos você vai ter um salário maior do que na Europa, só que o estilo de vida são diferentes. Os Estados Unidos realmente tem o mesmo estilo que o Brasil, da correria, do 320, é como se fosse São Paulo, né? Já na Europa é muito mais tranquilo. Outra coisa pra levar em consideração: Bruni, não estou indo a trabalho, estou indo para viajar. Qual você recomenda? Guys, uma coisa a gente não pode negar: as pessoas dos Estados Unidos, elas sabem disso, elas sabem que elas são a número 1, elas sabem que elas falam a língua, né, desejada e falada aí pelo mundo inteiro. Elas sabem que o dólar é a moeda mundial. Então elas sabem que elas não precisam aprender uma língua além da delas. Então a recepção delas quando a gente chega lá é muito mais fria, porque realmente eles são muito patriotas. Eu não julgo, gente, sabe? Eles são ali, eles com eles são mão dadas e vamos fazer esse negócio crescer. Já na Europa, o povo é muito mais aberto, então eu me senti muito mais bem recepcionada aqui na Europa. Então as pessoas são mais abertas, as pessoas gostam de te receber, gostam de pessoas estrangeiras, principalmente no leste europeu. O leste europeu é maravilhoso. E eu também já fui pra Inglaterra, né, que é a segunda opção aí de bastante gente. A Inglaterra também é maravilhosa, eu acho um ótimo investimento. As pessoas de lá são realmente igual ao Brasil, super amigáveis, gostam de conversar, saem muito à noite, gente. Tem muita balada, muito pub, gostam muito de beber igual o brasileiro. E outra
outra característica que eu acho bem importante também para avisar para vocês, que a maior diferença para mim é que na Europa você não precisa de visto. Por exemplo, na Inglaterra você pode ficar até 6 meses como turista sem visto nenhum. Então, para chegar aqui, você só precisa comprovar que você tem um lugar para ficar, você tem dinheiro e você tem uma passagem de volta ou de saída para algum lugar, né? Então, você só precisa comprovar essas 3 coisas já para os Estados Unidos. Você precisa investir ali R$1.000, né? Que é o DS 160, que é $160 que você precisa pagar para tirar um visto. Então, querendo ou não, se vocês forem colocar na balança, às vezes a Europa acaba compensando mais porque você tá economizando R$1.000, que é o preço de uma passagem, às vezes, aqui dentro da Europa, né? Então, principal ponto, guys, levem em consideração aquilo que vocês mais gostam. Às vezes é o seu sonho ir visitar os Estados Unidos, então vá, se divirta, porque lá também é incrível. Eu passei 1 ano lá e eu achei maravilhoso. E a Europa também eu amei. Então, eu, Brunelli, não consigo escolher um dos dois. Eu acho os dois incríveis. Mas acho que são alguns pontos para vocês levarem muito em consideração na hora de escolher onde vocês querem viver, aonde vocês querem passear, aonde vocês querem ir para trabalhar, beleza, guys? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar o like, se inscrever aqui no canal. E se você tem vontade de se preparar para ir para o exterior, ficar fluente, poder fazer o máximo de amigos possíveis, não esquece de ir lá no @BruniceEnglish, me mandar um direct que a gente pode marcar a sua aula experimental gratuita. E aí eu posso te ajudar. Aulas experimentais são ótimas para quem tá viajando e poder desenvolver a fala, o básico, né? Guys, thank you so much and see ya!